as melhores e as piores panelas do mundo. Não compre panelas sem antes ver esse vídeo. Você sabia que o tipo de panela que você usa pode estar interferindo na sua saúde? Não basta ter os alimentos saudáveis. É preciso que, além de ter os alimentos saudáveis, as suas panelas estejam saudáveis. Hoje eu vou te mostrar quais os riscos para a sua saúde que várias panelas podem trazer. Tem panelas tóxicas, panelas que eu sugiro que você jogue fora mesmo depois de ver esse vídeo e de entender o que pode acontecer. Porque algumas delas podem estar fazendo mal para você e você nem imagina. Talvez essas panelas que você usa aí na sua casa podem estar desequilibrando seus hormônios e bagunçando a sua saúde. Escolher a panela certa vai além da praticidade e do preço. Preste atenção nisso, tá? Algumas panelas, elas liberam metais pesados e substâncias tóxicas muito nocivas para a saúde. Então, a gente vai aqui hoje mostrar, com base na ciência, com base nas últimas pesquisas, tudo sobre panela, tá certo? Nós temos panela de ferro, as principais, né? Ferro, alumínio, teflon, cerâmica, vidro. Qual a melhor? Qual a pior? Fique até o final do vídeo que eu vou te explicar tudo detalhadamente. Eu vou revelar para vocês quais as panelas que você deve usar, aquelas que são seguras, tá? Que são saudáveis, que não vão liberar nenhum elemento, tá? Para que isso se misture com a sua comida. Vou te revelar isso, quais são aquelas que liberam alguns elementos delas, porque isso vai se misturar com a comida, e isso é péssimo, não é o ideal. Esse tipo de panela a gente deve evitar. E se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, ative esse sininho aí das notificações, vamos fortalecer essa corrente do bem, porque toda semana eu trago para você assuntos interessantes, assuntos importantes sobre saúde, nutrição e alimentação. Se você não me conhece, meu nome é Francisca e hoje nós vamos falar sobre panelas. Olha só. Qual é a panela que você está usando aí na sua casa? Um dos materiais mais comuns para panelas que a gente tem atualmente é o alumínio, tá? É isso aqui. Isso aqui é uma cuscuzeira de alumínio. O que acontece com o alumínio? As pessoas normalmente elas a gente escolhe comprar panela de alumínio porque elas são práticas, né? Elas são leves, o material é fácil de manusear e elas são baratas. Mas será que vale a pena a gente comprar uma panela de alumínio? Eu vou te mostrar o que acontece. O alumínio, quais são os riscos que pode o alumínio trazer para a tua saúde? Tem muitos estudos já mostrando a relação, tá, do alumínio, porque a panela de alumínio ela libera esse material alumínio, esse elemento alumínio, para aquela comida. Quanto mais tempo a comida passar na panela, mais material vai ser liberado. E qual é atualmente o que as pesquisas têm mostrado? Uma relação, gente, muito forte do metal alumínio com a doença de Alzheimer. Tá? Então tem muitos estudos, mas também tem controvérsia a respeito dessa possibilidade. Então existe uma possível ligação entre o alumínio e o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, tá? Isso ainda está sendo debatido. Outra questão também são as doenças ósseas. Então, a exposição prolongada ao alumínio pode estar relacionado a problemas ósseos, como a osteoporose. Outra dica que eu trago para você que usa panela de alumínio é o seguinte: não demore com o alimento dentro da panela. Terminou de cozinhar o seu alimento na panela de alumínio, você tem que tirar logo ele da panela. Terminou de cozinhar o feijão, o arroz, seja o que for, tire logo da panela, porque quanto mais tempo ele fica armazenado na própria panela de alumínio, mais o alumínio
vai passar para essa comida, tá? E aí quando você for consumir, esse alimento tá com muito mais desse metal. Então são duas dicas para quem tem panela de alumínio e ainda não pode substituir, porque no terceiro momento é você substituir mesmo por uma panela de uma melhor qualidade, que não tenha relação, que não solte material. O problema é o quê? É que algumas panelas, elas soltam material. O alumínio é uma delas. Então o alumínio, ele sai e se agrega na comida, tá? Então são duas dicas. Evite cozinhar alimentos ácidos. Exemplo que eu trago aqui, o tomate, que é bem ácido. Evite, por exemplo, molho de tomate não é ideal que você faça numa panela de alumínio. E a outra dica é o seguinte: terminou de preparar a comida, tire da panela. Ou você sirva logo ou bote em outra vasilha. Existe um material de panela que muitas pessoas gostam, porque acham que é leve, que é prático, é barato, é um material barato. E talvez, principalmente, porque não gruda, a comida não gruda na panela, e aí você pode fazer com pouca gordura. Mas, gente, você sabe de que eu tô falando? Que material é esse? Tô falando do Teflon, dessa panelinha aqui. Gente, esse material, ele é muito tóxico, ele é muito nocivo. O revestimento, tá? É chamado de Teflon, esse revestimento aqui, tá? Panela de Teflon. Quem nunca teve uma panela desse jeito em casa? Quem nunca? Que atira a primeira pedra, né? Veja bem, agora vamos falar sério. Essas panelas, as pessoas gostam muito por vários motivos, principalmente por esses que eu falei. Então, o que acontece? O correto é o quê? No primeiro arranhão da panela, você tem que jogar fora. Se ela estiver perfeita, sem nenhum arranhão, tá tudo bem. Mas no primeiro arranhão, você tem que jogar ela fora. Não pode mais cozinhar numa panela nesse estado aqui, de jeito nenhum. Por quê? Tá? Porque ela... Vamos entender primeiro o que é o Teflon. Que material é esse? Que risco que ele traz para a saúde da gente? Gente, e não é só panela. A gente tem grelhas, a gente tem outros equipamentos na cozinha, algumas chapas que são revestidas com esse material, tá? Então, descascou, começou a descascar, tá? Começou a sair esse material. Porque, gente, você imagina só, uma panela que ela chegou nesse estado aqui, para onde é que foi esse material? Ele foi para junto da comida. Ele foi para junto da comida, só que a gente não vê no dia a dia, você não percebe. Você não encontra lá, digamos que a gente faça um arroz aqui nessa panela. Você não vai encontrar lá na panela aquele pedaço, se você encontrasse, você tirava. Mas não, ele vai saindo aos poucos. E o que acontece? Essas micropartículas, elas são realmente microscópicas. Você não enxerga a olho nu. Você só vai conseguir olhar essas partículas se fosse no microscópio. Então, um arranhão desse aqui, ele libera milhares de partículas para junto da comida. E a gente não vê. E ingerindo, o que acontece? É tóxico. Então, o Teflon, que é esse material, são compostos químicos. Isso aqui é um composto químico, é feito em laboratório, tá? Na indústria, é uma espécie de plástico isso aqui. E aí, o que acontece? Como é que essa panela estaria apropriada para o uso se ela não tivesse nenhum arranhão? Não tem nenhum arranhão? Tudo bem, tá? Ao primeiro arranhão, você precisa descartar. Jogue fora mesmo, porque não vai valer a pena para a sua saúde manter uma panela arranhada e cozinhando dentro dela, ainda não. Para evitar que ela arranhe, tá? Eu não gosto dessa panela. Essa panela, na verdade, não é minha. Eu peguei emprestado de uma pessoa, ela não é minha porque eu não gosto dessa panela, porque ela arranha, então não vale a pena. É barato, mas não vale a pena. Você vai jogar dinheiro fora, porque você vai comprar, ela vai arranhar e você vai ter que jogar fora. Então não vale a pena. Então, assim, quem tem ainda e ela estiver boa para usar, estiver perfeita, você vai usar a colher de plástico, tá? Não pode usar uma colher de alumínio para mexer, porque ela vai arranhar. Então, quem tem essa panela em bom estado e ainda não vai jogar fora, porque quando ela estiver arranhada, você vai jogar. E eu vou lhe dizer qual é a panela que você vai comprar, tá? Precisa usar ou colher de pau em bom estado, que também é uma outra questão sobre colher de pau que a gente tem que ver. Colher de pau só pode ser usada se ela estiver em perfeito estado. É por pouco tempo, depois você tem que ficar trocando. Aí tem a colher de plástico, né? Aquela de silicone que não arranha. Mas jamais você vai usar uma colher de alumínio aqui
porque ela vai arranhar ainda mais. Então, assim, essa panela, tá? O Teflon, na verdade, o Teflon, que é esse material revestido aqui, mesmo se não tivesse nenhum arranhão, quando ele é aquecido a partir de 260 graus, o que acontece? Ele começa a liberar gases tóxicos, tá? Então, uma chapa que vai grelhar uma coisa lá, um alimento, uma chapa ou uma frigideira ou uma panela, quando ela chega em 260 graus, mesmo que ela não esteja arranhada, ela já vai liberar material tóxico, que é nocivo, que faz muito mal para a saúde. Então, como é que é a orientação do fabricante? É que você nunca passe de 200 graus. Então, só para você entender, a fervura da água, para quem não sabe, é 100 graus. 100 graus Celsius, né, que alguém chama. Quando uma água ferve, quando uma panela de comida ferve, ali são 100 graus. Então, uma temperatura acima dessa, que seria o quê? Para grelhar. Na hora de grelhar, essa temperatura está mais alta. Não está só 100 na grelha, quando você vai grelhar uma coisa. Então, isso aqui não é ideal para grelhar. Porque quando você grelha, quando você vê que saiu fumaça, essa temperatura já está muito alta. E a partir de 200 graus, você já corre risco. A partir de 260 já libera muitos gases tóxicos, tá? Então, o que acontece? Normalmente, grelhados nas chapas, eles ficam ali em torno de 230 graus. Já não é indicado, porque você vai estar numa margem muito pequena, porque em 260 já é admitido que soltam os gases, né, nocivos, a partir de 260. E para você grelhar, como eu lhe falei, a fervura é 100, então para grelhar é muito mais, fica ali em torno de 230. Então esse composto aqui, ele seria seguro para a saúde se ele estiver intacto, se ele estiver perfeito. No momento que você compra a panelinha lá na loja e ela está perfeita, está intacta, esse material aqui do revestimento, ele está sem nenhum arranhão. Se você conseguir cozinhar nela sem uma temperatura muito alta, né, em menos de até 200, digamos, até 200 é aceitável, digamos que ela é segura. A partir daí, ou se tiver um arranhão, deixa de ser segura, ou se você aquecer muito, deixa de ser segura também. Então, gente, tem muitos estudos recentes mostrando que esse desgaste aqui, essas micropartículas que saem, elas são muitas doenças que elas podem provocar. Esse microplástico, ele está associado a inflamações no nosso organismo, a inflamações sistêmicas no organismo, tá? Ele está associado ao desequilíbrio hormonal, ele desequilibra o hormônio e está associado também à infertilidade. Então, são muitos malefícios. Você não vai usar uma panela arranhada como essa. Você não precisa fazer isso. Temos opções melhores e no final do vídeo eu vou te revelar quais são. Gente, o Instituto Nacional de Saúde Ambiental dos Estados Unidos, eles têm um estudo assim robusto, tá? Bem completo mesmo, sobre a exposição humana ao Teflon, tá? Então, esses compostos antiaderentes usados nessas panelas, né, que é o Teflon, eles trazem alterações metabólicas no organismo, eles trazem problema com a fertilidade, né, a infertilidade, isso aí já é estudo que mostrou, tá? E reduz o crescimento fetal. Então, a mãe que vai comer uma comida feita numa panela estragada, assim, de Teflon estragado, se ela estiver, aquela mãe que tá gestante, né, que ela já é mãe, tá? Isso é muito mal para o desenvolvimento fetal. Então, tem risco de, saber de quê? De desenvolver obesidade, né? Porque envolve o sistema hormonal, envolve o metabolismo, então tem o risco de desenvolvimento de obesidade e até de alguns tipos de câncer também. Redução da imunidade, se reduz a imunidade, a pessoa fica propenso à infecção, tá? Diminui a produção de testosterona e de progesterona também, que são hormônios importantes. O que acontece? A fumaça desse material tóxico, como a gente viu lá anteriormente, que quando ela aquece muito, ela solta uma fumaça que é tóxica. A fumaça dessa panela, quando ela passa dos 160, ela libera partículas muito perigosas, muitíssimo perigosas, que
estão relacionadas também com o câncer. Alguns estudos já sugerem que esse produto químico, tá, usado nessa panela, ele pode estar relacionado a vários tipos de câncer. Não vá usar uma panela dessa. Então, a exposição prolongada, ela pode estar relacionada a problemas de saúde, problemas na tireoide, tá? No hormônio da tireoide, porque ela mexe com o sistema hormonal. Gente, se você vê um arranhão, para onde é que foi esse material? Ele foi na comida e foi ingerido. A gente não vê, mas foi, tá? Se você tem uma panela dessa, está ainda em boas condições, não tem nenhum arranhão, qual é a orientação que eu vou te dar? Antes de você jogar fora, porque quando tiver o arranhão a gente vai jogar. Já pedi isso e repito agora. Antes disso, você vai usar a colher adequada, nunca vai usar uma colher de metal aqui, vai usar sempre uma colher de plástico ou de pau. E você vai evitar aquecer muito essa panela. Não vai fazer grelhados nessa panela, porque quando você faz o grelhado, você aquece bastante, tá? E aí corre o risco da fumaça tóxica. Gente, tem a panela de ferro, eu não tive uma para mostrar, mas todo mundo conhece uma panela de ferro. Então, a panela de ferro, ela é uma boa panela, sim, para ser usada. Essa panela, os nossos bisavós usavam, os avós de quem já tem mais idade, né, de quem já passou dos 50, como eu, usavam essas panelas, tá? Então, hoje ela não é tão usada, mas a panela de ferro é uma boa opção desde que você tenha alguns cuidados, tá? Quais são os cuidados? A panela de ferro, ela não é muito prática porque ela é pesada, tá? Ela é muito pesada. E a outra coisa também é que ela, se você deixar ela úmida, ela vai enferrujar. Então, se você tem uma panela de ferro, então você tem que ter o cuidado, tá? Pra nunca deixar ela úmida. Lavou, tem que secar bem, botar em local ventilado, tá certo? Para ela não oxidar e não enferrujar. Se ela for bem cuidada, tranquilamente cozinhar na colher de ferro, na panela de ferro. Tem uma doença genética chamada hemocromatose, né? Que é uma doença que ela afeta o metabolismo do ferro no corpo da pessoa. Então ela causa um acúmulo excessivo do mineral ferro no sangue, tá? Então o que acontece? Quem tem a doença hemocromatose, essas pessoas não podem usar essa panela, porque a panela acaba liberando o ferro, né? O ferro, a panela de ferro, ela também libera material dela, mas é o mineral ferro. Então, se a pessoa não tem uma doença onde ela não possa tá recebendo ali no dia a dia algumas pequenas quantidades de ferro, ela não pode usar. Mas não tendo essa doença que eu mencionei agora, pode usar tranquilamente a panela de ferro. Você tem que secar bem, tá? Tem que ter esses cuidados antes de usar. A gente unta ela, né, com óleo para manter ali esses cuidados. E também é preciso evitar cozinhar alimentos muito ácidos nessas panelas de ferro, tá certo? Exemplo, por exemplo, que vai fazer um doce de abacaxi, que vai fazer alguma coisa com tomate, é o que eu estou me lembrando agora de ácido que a gente costuma cozinhar no dia a dia. É só isso. Agora eu vou falar um pouquinho dessa daqui. Essa daqui é a panela de inox. Essa é a minha queridinha. Gente, essa panela é muito boa. Essa é a panela que eu uso essa panela, eu uso panela de inox há mais de 18 anos. Essa panela aqui tem 18 anos, tá? Então, o que acontece com o inox? Ele é um material mais caro. Essa é a panela que eu uso no meu dia a dia aqui. Eu uso esse material. É mais caro, realmente, o inox, se você comparar com o alumínio e com o teflon. Mas o que acontece? Gente, a gente não compra panela todo dia. Panela é um negócio, eu tô te falando, eu tenho essa panela há 18 anos, tá? Panela é um investimento que você vai fazer para sua saúde. O que vai adiantar você procurar encontrar, preparar um alimento saudável numa panela que não é saudável, numa panela tóxica que vai jogar aquele material todo no teu organismo? Não adianta. Então, entende? Você precisa, depois, quando você puder, substituir as suas panelas. Então, por que eu tô te dizendo que o inox é bom? O inox não solta material. Então, aí já começa. Se você cozinhar na panela de inox, cozinhou um arroz nessa panela, uma carne, feijão,
quando você for comer o feijão daqui, o que você vai encontrar é o feijão, porque o inox ele não solta, tá? O ferro solta, como a gente viu, o alumínio solta muito e o teflon solta. O inox não solta material nenhum, tá? Nada que signifique alguma coisa, tá bom? Então o que acontece? A panela de inox, ela é maravilhosa, ela só é mais cara, mas ela é leve também. E aí o que acontece? Fazer o investimento numa panela vale a pena, porque você não compra panela todo dia, você vai passar anos sem comprar panela. Você compra um celular por R$2.000, parcelado. Por que não compra um conjunto de panela boa? Também por que não investe na sua saúde? É a pergunta que eu lhe faço, tá bom? Então, essas panelas, elas são duráveis, são versáteis, tá? E ela não vai sair contaminando a tua comida, porque dela não vai sair material tóxico nenhum. E aproveita agora, aperta nesse botão do gostei, se inscreve no canal, porque eu tô te ensinando muita coisa, tá bom? É isso que eu te peço. Vai lá, se inscreve no canal e vamos fortalecer essa corrente do bem. A única ressalva que tem com as panelas de inox são para aquelas pessoas que têm alergia ao cromo e ao níquel, né? Tem pessoas, é uma doença bem rara, né? Mas pessoas alérgicas ao cromo e ao níquel não podem usar essa panela. Tá? Da mesma forma que na panela de ferro, quem tem, né, aquela doença lá que já falamos, não deve usar. Não tendo, gente, essa panela é maravilhosa. Eu te aconselho, essa é a que eu gosto e a que eu indico, e a que eu uso. Essa daqui, tá? Mas nós temos outra também muito boa, que é esta daqui. É a panela de cerâmica. Gente, a panela, esse material cerâmica, né, pra panela, ele já é um pouco mais recente, né? Porque é bem tradicional mesmo, é o ferro, depois o alumínio e tal. Então, a cerâmica também, ela pode ter a panela que ela é 100% cerâmica e pode ter o revestimento de cerâmica, tá? Então, mas é um revestimento natural, tá? E não libera material pesado. É uma excelente opção também a cerâmica, viu? Ela é bonita também, tem um visual bonito e tem elas coloridas, né? Tem umas cor de rosas. Essa daqui é minha, eu comprei porque eu achei muito bonita e eu gosto muito de comprar panela. Então essa daqui, ela é bem bonita, né? Essa frigideira. Essa daqui é minha também. Então ela tem várias cores dessas panelas. Eu vi umas cor de rosas muito engraçadinhas até, né? Mas eu optei por comprar essa aqui. Então o que acontece? O que acontece com a cerâmica? Ela é muito tranquilo também, gente, porque esse material ele não é tóxico, então você pode fazer as suas preparações aqui, tá? Só tem que ter um cuidado. Porque como eu falei, a cerâmica, ela pode ser só um revestimento ou ela pode ser 100% cerâmica, maciça, né? Quando ela é um revestimento e ela começar a ficar toda arranhada, você troca, mas o material não é tóxico, tá? Mas é preciso trocar, porque quando é revestimento, você vai lá, ficou arranhada. Panela, gente, tem validade, tá? A panela tem validade. Principalmente as panelas de alumínio, de teflon e revestidas. Elas têm uma validade. Então, a panela de alumínio, quando ela tá toda amassada, toda arranhada, que já tá acumulando resíduo, você tem que trocar. Por que eu te digo que a panela dessa daqui, do inox, é boa? Porque ela, além de não liberar resíduo, gente, ela é muito fácil de limpar. Olha essa panela que eu tô te falando aqui, de 18 anos. Não tem nada, é ser muito tranquilo. E ela não gruda, não. Ela não gruda, eu cozinho com pouco gordura nela e ela não gruda. Então, assim, mas tem algumas panelas, é assim, quanto mais baixa a qualidade do material, mais você vai ter que trocar, tá? Então, se é um material de baixa qualidade, você vai ter que trocar com mais frequência, para pelo menos ter uma panela, né, ali, com visual bom, que não esteja trazendo risco para a sua saúde. Então essa daqui é muito boa também, viu? Essa daqui é indicada, que é a panela de cerâmica, é excelente, tá certo? Essa daqui, eu só tenho uma frigideira de cerâmica, essa daqui é minha também. Gente, tem um outro tipo de panela que eu não consegui nenhuma para mostrar, né? Mas são as panelas de vidro. Então o vidro é um material que ele não libera nada. Tá? Não sei se tem alguém aqui que se você conhece ou não, mas as panelas de vidro, teve um período aí mais atrás, tipo há uns 20 anos atrás, essas panelas meio que eram um modismo, né? Eu até cheguei a comprar essas panelas, mas eu acabei doando. A panela de vidro, ela é boa porque ela não libera material, né? O vidro não libera. Depois eu vou fazer
é um vídeo sobre utensílio de cozinha, utensílio de plástico, de alumínio, de vidro, pra gente guardar alimentos. Vai ser um outro vídeo. Comenta aqui embaixo se você quer esse vídeo sobre os utensílios da cozinha. Mas enfim, as panelas de vidro, elas também são boas, só que não são práticas. Por que que acontece? A panela de vidro, se ela estiver aquecida, você tira do fogão, você não pode botar em cima de uma bancada, você não pode botar ela na pia, você não pode jogar água em cima dela, porque ela vai quebrar. Esse é o problema de vidro. É tipo marinex, né? Aqueles marinex que a gente usa, né, pra botar no forno. Se você tirou do forno, se você botar em cima de uma bancada fria, não precisa nem estar molhada, se tiver fria, você botar ele em cima do mármore frio, ela racha imediatamente. Então as panelas de vidro, elas são saudáveis, mas elas não são práticas. Então as pessoas acabaram, tanto que atualmente a gente até vê muito pouco panela de vidro, assim, à venda, né? Eu mesmo já tive algumas, mas há muitos anos, coisa mais de 15 anos atrás, eu tive umas de vidro. Mas elas não são práticas. Porque uma panela que você não pode tirar do fogo e molhar, ela não é prática, né? Não pode botar né, em superfícies frias, úmidas, não é prático. Então, assim, mas elas são boas, as de vidro. Só tem que ter esse cuidado quem tiver panela de vidro, né? Ou quem quiser investir em panela de vidro, tá? E outra coisa, gente, quando você for escolher panela, veja se elas são certificadas. Existe um certificado de panela. Toda vez que você for comprar panela, veja quem é o fabricante da sua panela. Tem fabricantes confiáveis, tá? E tem panelas que não tem, digamos assim, nenhuma certificação. Então, por aí você tira. O que é melhor? É algum produto que ele tem lá uma garantia, que o fabricante está lá para te dar um apoio se você precisar, para te dar uma orientação. Então, procure comprar uma panela certificada. Então, as panelas você já sabe escolher, tá? Então, o que acontece? As indicadas: inox, vidro, ferro e cerâmica, tá? Então, esses 4 materiais, inox, vidro, ferro e cerâmica, são boas opções para você estar trocando aí as suas panelas. Se tiver panela de teflon, joga fora, se tiver arranhada, e a de alumínio também, assim que possível, faça essa troca, porque vai ser bom, você vai estar investindo na sua saúde, tá? Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, compartilha, se inscreve aqui no canal, tá? E comenta aqui embaixo qual panela você está usando agora aí na sua cozinha. Olha, as panelas de cerâmica são uma excelente opção. As panelas de inox, elas são duráveis, são fáceis de limpar, são saudáveis. As de ferro também são uma excelente opção saudável. E eu quero saber qual é a próxima panela que você vai comprar. Me conta aqui nos comentários. Um grande abraço para você. Muito obrigada por ter ficado até o final do vídeo. E compartilhe esse vídeo com quem você ama. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.